TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, e você vai ver a seguir. 2 anos após decisão do TSE, plano de mobilidade segue sem revisão efetiva em Petrópolis. Atividades em Petrópolis retornam nesta quarta-feira após ponto facultativo. Banco de Sangue Santa Teresa estará aberto durante todo o feriado. Polícia Rodoviária Federal intensifica ações nas rodovias devido ao feriado prolongado. Feriadão aumenta movimento em aeroportos do Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um incêndio de grandes proporções atinge desde o último domingo áreas da parte alta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com focos registrados no Morro do Açu, Pico da Bandeira e na região da Isabeloca, em áreas próximas à travessia. O parque abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. O combate ao incêndio mobiliza brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, com apoio do IBAMA, do Corpo de Bombeiros e voluntários, que seguem trabalhando em várias frentes para conter as chamas. O Corpo de Bombeiros Militar informou que atua desde o último domingo no combate a focos de incêndio no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A operação conta com militares atuando por terra e ar, com apoio de helicópteros que fazem o monitoramento aéreo dos focos. Para esta terça-feira, está previsto um novo sobrevoo de helicóptero na região, com o objetivo de mapear possíveis novos focos e realizar lançamentos de água, caso necessário. Em nota, o Parnaso pediu para que a população evite a área e redobre a atenção. E em caso de fumaça ou novos focos, é preciso informar imediatamente aos órgãos competentes. Além da importância turística, o Parque Estadual da Serra dos Órgãos se destaca por abrigar uma rica biodiversidade, com mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas pela ciência, 462 espécies de aves, 100 de mamíferos e 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção e muitas espécies que só são encontradas no parque. Segundo o ICMBio, o Parnaso é um dos melhores locais do país para a prática de esportes de montanha, como escalada, caminhada e rapel, além de ter fantásticas cachoeiras. O parque tem a maior rede de trilhas do Brasil. São mais de 200 quilômetros de trilhas em todos os níveis de dificuldade. Olha só, gente, 2 anos após o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinar a revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis, o documento segue sem avanços práticos visíveis. A decisão, tomada em 2024, apontava falhas estruturais no plano. Na época, o TCE estabeleceu prazos para que o município promovesse ajustes e tornasse o plano executável. No entanto, em 2026, a preocupação é de que pouco mudou, enquanto os problemas de mobilidade seguem se agravando na cidade. De acordo com o vereador e ex-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, Thiago Damasceno, moradores já levam mais de 1 hora e 30 minutos para se deslocar entre os distritos da cidade imperial, em um cenário marcado pelo aumento da frota, queda no uso do transporte público e falta de planejamento efetivo. As pessoas não estão conseguindo se deslocar pela cidade, né? O trânsito está completamente parado, não tem mobilidade nenhuma. E às vezes para você percorrer um espaço curto de 5, 10 quilômetros,
as pessoas estão levando aí mais de 2 horas. Em 2024, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou que o Plano de Mobilidade Urbana de Petrópolis não possuía uma previsão orçamentária e não havia uma integração com as políticas de habitação e redução de risco. Por isso, foi estabelecido que o município ajustasse o plano. Mas, 2 anos depois, pouco mudou. A decisão do TCE teve como base uma auditoria realizada entre março e agosto de 2022. O levantamento apontou que nenhuma das ações estratégicas havia sido efetivamente implantada. Além disso, das 192 ações previstas, apenas uma havia apresentado andamento. Para o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal e ex-presidente da CPTrans, o problema não está apenas no plano em si, mas na execução. E a gente precisa não só revisar esse plano, mas fazer um plano que seja aplicável, né? Que a gente possa colocar de fato ele em aplicação e em vigor para começar a ver as coisas acontecendo. E esse plano está lá, mas infelizmente até hoje nada do que está naquele plano foi aplicado, né? Atualmente, por conta da precariedade do transporte público apontada pelos usuários, a mobilidade de toda a cidade é afetada. As pessoas só vão ter estímulo a deixar o carro em casa e voltar a usar o transporte público se ela tiver um transporte público com uma passagem, um valor de passagem que seja adequado, que ele cumpra o horário, ter um ônibus de qualidade, né? Limpo, novo, né? Que tenha de fato uma qualidade. Tiago Damasceno ressaltou que, embora não existam soluções rápidas, a inércia pode agravar ainda mais o problema. Mas se você não tiver minimamente um transporte público decente, a pessoa não vai ter estímulo nenhum a pensar 2 vezes se ela usa o ônibus ou se ela continua usando, seja o carro dela, a moto dela, ou um carro ou uma moto por aplicativo e por aí em diante. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans com questionamentos sobre medidas para reduzir o tempo de deslocamento e também sobre a possibilidade de subsídio tarifário exclusivos. Além disso, questionamos sobre um novo processo de concessão das linhas de ônibus e ações contra o estacionamento irregular. Para o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. E a Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo ontem, segunda-feira, dia 20 de abril, em razão do feriado de Tiradentes, nesta terça-feira. As atividades retornam na quarta-feira, dia 22, aqui na cidade imperial. No feriado de São Jorge, no dia 23, na quinta-feira, ainda não há confirmação por parte da Prefeitura sobre ponto facultativo, mas não haverá aula nas escolas municipais. Repartições públicas, unidades escolares e de saúde ficam fechadas até esta terça-feira, dia 21 de abril. No entanto, unidades de urgência e emergência funcionam normalmente durante todo o feriado de Tiradentes, e são elas as UPAs do Centro, Cascatinha e Itaipava, o Hospital Nelson de Saerpe, Alcides Carneiro e o Pronto Socorro do Alto da Serra, além das UPHs da Posse e de Pedro do Rio. A Prefeitura de Petrópolis declarou o ponto facultativo na segunda-feira em decorrência do feriado de Tiradentes. Sobre o feriado de São Jorge, ainda não há uma confirmação se na próxima sexta-feira, dia 24, também será ponto facultativo em Petrópolis. Nas ruas, os petropolitanos afirmam que os feriados prolongados têm seus prós e contras. Eu acho que em questão do comércio, apesar de sermos uma cidade turística, né? Então para o turismo é bom. Mas no comércio em geral, acho que prejudica, mas acho que isso faz parte mesmo, né? Eu acho que para quem talvez tenha uma vida corrida e quer descansar um pouquinho, é um bom tempo para isso. Mas para quem vive do comércio, eu acredito que faz diferença, sim, né, esses dias que fica fechado. Todos esses feriados atrapalham assim, a população. Se fosse para escolher, eu escolheria não ter esse monte de feriados pelo prejuízo que se dá a todo o comércio. O Parque Cremerio de Itaipava estarão abertos no feriado. Atrativos turísticos como o Palácio de Cristal, Trono de Fátima, Casa de Santos Dumont, Casa do Colono, Museu Imperial, o Centro de Cultura Sesc Quitandinha, Casa Princesa Isabel e a Catedral São Pedro de Alcântara também estarão abertos. Para conferir mais informações turísticas, basta consultar o Disque Turismo, de segunda a sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde e domingos e feriados, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. É possível conferir pelo telefone 0800 450 7070
ou pelo WhatsApp no DDD 24 2237 3321. E ainda falando sobre esse assunto, a sequência de feriados desta semana volta a acender o alerta para a queda nas doações de sangue. Diante desse cenário, o Banco de Sangue Santa Teresa vai funcionar normalmente durante todo o período, garantindo conforto aos doadores e contribuindo para a manutenção do equilíbrio dos estoques sanguíneos. Por conta da proximidade entre os feriados de Tiradentes e de São Jorge, a expectativa é de redução significativa no comparecimento de doadores no Banco de Sangue Santa Teresa. Historicamente, períodos onde é possível emendar vários dias de folga resultam em viagens prolongadas, que impactam diretamente o número de doações. Fator preocupante, tendo em vista que a necessidade por hemocomponentes permanece a mesma ou até aumenta devido ao maior fluxo de veículos nas estradas e o risco de acidentes. De segunda a sexta, de 20 a 24 de abril, estaremos funcionando normalmente das 7 da manhã às 18 horas. E todas as pessoas que vierem doar irão receber essa linda camisa por agradecimento a você, doador. O nome da campanha é Heróis Solidários Salvam Vidas de Verdade. O Banco de Sangue reforça que doadores de todo tipo sanguíneo são bem-vindos. A doação é rápida, segura e cada gesto pode salvar até 4 vidas. A recomendação é simples. Quem estiver apto e em boas condições de saúde pode aproveitar o período de feriado para doar e ajudar a manter os estoques sanguíneos equilibrados. É um feriado prolongado. A gente está com um número muito grande de pacientes em atendimento, cirurgias, infelizmente acontecem muitos acidentes e a sua ajuda vai ser essencial para salvarmos vidas. As doações podem ser feitas diariamente, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, no Banco de Sangue Santa Teresa, localizado na rua Doutor Paulo Hervé, no número 1130, no Bingen, em Petrópolis. E de olho no aumento do movimento nas estradas por causa do feriado de Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização em todo o país. A expectativa das concessionárias é de grande fluxo nas rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o foco das ações é reduzir acidentes graves, principalmente colisões frontais, que estão entre as principais causas de morte nas rodovias. O destaque vai para ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e consumo de álcool ao volante, que estão entre as principais infrações combatidas. É importante ressaltar ainda a revisão do veículo antes de viajar e o uso de equipamento de segurança, como o cinto e a cadeirinha para crianças. E quem vai pegar a estrada precisa redobrar a atenção. O aumento no número de veículos exige planejamento e cuidados simples, como a atenção ao bom funcionamento dos freios, faróis e a conservação dos pneus, que podem evitar acidentes e garantir uma viagem mais tranquila. Na RJ 116, entre Itaboraí, Nova Friburgo e Macuco, a previsão é de cerca de 120 mil veículos entre os dias 18 e 23 de abril. A concessionária Rota 116 reforçou o monitoramento e posicionou equipes em pontos estratégicos, principalmente na Serra dos Três Picos, trecho que exige mais atenção dos motoristas. Já na BR-040, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, a expectativa é ainda maior, pois 266 mil veículos devem passar pela rodovia. Equipes de atendimento médico e mecânico foram reforçadas, com suporte 24 horas. A orientação é que os motoristas respeitem a sinalização, evitem os horários de pico e nunca usem celular ao volante. Em Petrópolis, os motoristas mostram que não abrem mão dos cuidados antes de pegar a estrada. Manutenção do carro principalmente. Óleo, motor, pneu e não bebo na direção. Primeiro eu faço a revisão no carro para poder fazer uma viagem tranquila, né? Vale lembrar que no último feriado da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal registrou 57 mortes e mais de 800 feridos. O alerta fica para que esses números não se repitam. A responsabilidade no trânsito é fundamental para preservar vidas. Com prudência e respeito às regras, o feriado pode terminar sem tragédias nas estradas. Olha só, gente, o feriadão está aumentando o fluxo de passageiros nos aeroportos do Rio de Janeiro.
A expectativa é de terminais cheios e mais voos durante todo o período. Confira. No Aeroporto Internacional do Galeão, a previsão é de movimentação de cerca de 505.800 passageiros entre os dias 17 e 26 de abril. O número representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 342.900 passageiros devem viajar em voos domésticos e 162.900 em voos internacionais. Ao todo, estão previstos 3.199 voos no período, um aumento de 12%. Já no aeroporto Santos Dumont, a expectativa é de 108 mil passageiros em 866 voos programados entre os dias 17 e 22 de abril. O aumento na movimentação acompanha o cenário nacional. Em Guarulhos, em São Paulo, o maior aeroporto do país, são esperados cerca de 480 mil passageiros. Em Congonhas, a movimentação deve chegar a 210 mil pessoas, operando com capacidade máxima. Já em Viracopos, a expectativa é de mais de 191 mil passageiros e mais de 1.700 voos. Em Brasília, cerca de 268 mil passageiros devem passar pelo terminal, enquanto em Confins, em Minas Gerais, são esperados 185 mil viajantes. Outros aeroportos também registraram alta, como Recife e Salvador, que juntos devem movimentar 283 mil passageiros. Fortaleza com até 125 mil e Porto Alegre com cerca de 110 mil. A expectativa é de que o fluxo intenso continue até o fim do feriadão, com pico de movimentação nos dias de embarque e retorno dos viajantes. E você vai ver no próximo bloco. 3 homens são presos e motocicleta clonada é apreendida em Petrópolis. Polícia Militar realiza nova fase da Operação Impacto no Pavuna. A operação identifica falhas na estação de Deodoro e descumprimento da lei do vagão feminino. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. A Polícia Militar realizou diferentes ações entre sábado e segunda-feira em Petrópolis, que resultaram na apreensão de uma motocicleta clonada e na prisão de 3 homens por crimes distintos. Confira.
Na ocorrência mais recente, na manhã de segunda-feira, em Bom Sucesso, no distrito de Itaipava, uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A equipe foi até o local após uma denúncia anônima e encontrou o veículo estacionado em via pública com irregularidades no chassi, motor e também na identificação por QR Code. Durante a abordagem, uma jovem de 19 anos inicialmente negou conhecimento sobre o veículo, mas posteriormente apresentou versões contraditórias contra a procedência da motocicleta, mencionando um suposto proprietário. Após a verificação, foi constatado que o veículo original se encontra em outro estado. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a perícia. A jovem foi ouvida e liberada e um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Ainda na tarde de segunda-feira, no bairro Quitandinha, um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência. A polícia foi acionada pela vítima, que relatou ter encontrado o ex-companheiro dentro de casa, mesmo com a ordem judicial proibindo a aproximação. O suspeito foi localizado no imóvel com sinais de embriaguez e chegou a afirmar que sairia do local, mas retornaria depois, descumprindo a determinação. Por esta razão, ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. No último sábado, em Itaipava, um homem foragido da Justiça por homicídio foi preso na localidade do Madame Machado, em Itaipava. Durante um patrulhamento, policiais abordaram o condutor de uma motocicleta com a placa adulterada com fita isolante. Na abordagem, o suspeito tentou se passar pelo irmão, mas após a identificação, foi confirmado um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedido em Teresópolis. O homem foi autuado por falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo, além do cumprimento do mandado, e permaneceu preso. A motocicleta foi apreendida. Também no sábado, no distrito da Posse, um homem foi preso após ameaçar funcionários de um posto com um facão e fugir sem pagar pelo abastecimento. Ele foi localizado durante diligências com sinais de embriaguez. No interior do veículo foi encontrado o facão utilizado na ação. Após uma consulta, os policiais descobriram que o carro tinha registro de roubo em Realengo. O homem foi autuado por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e embriaguez ao volante, e permanecendo preso. O automóvel foi apreendido para a perícia. E ainda falando sobre ocorrências da Polícia Militar, os agentes também realizaram 2 ações de combate ao tráfico de drogas aqui em Petrópolis nesta segunda-feira, com prisões no bairro Floresta e a localização de uma plantação de maconha em Itaipava. Olha só. Na noite desta segunda-feira, policiais do 26º Batalhão prenderam 3 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como Calango, no bairro Floresta. A ação foi realizada por equipes do Serviço Reservado após um levantamento de informações sobre a atuação de traficantes na região. Durante o monitoramento, os agentes encontraram os suspeitos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os 3 tentaram fugir, se lançando em uma ribanceira. Após acompanhamento tático, todos foram alcançados e detidos. Um dos envolvidos sofreu escoriações durante a fuga, sendo encaminhado para atendimento médico antes da apresentação na delegacia. No local, foram apreendidas sacolas com 47 tabletes de maconha, 48 pedras de crack, 31 cápsulas de cocaína e R$20 em espécie. Todo o material já estava fracionado e pronto para venda. Um dos acusados, de 20 anos, permaneceu preso e vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Outros 2 envolvidos, ambos com 17 anos, foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia, onde todo o material permaneceu apreendido. Já na parte da tarde, ainda na segunda-feira em Itaipava, uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Canil da Guarda Municipal localizou uma plantação de maconha em uma área de mata na estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues. A operação foi realizada após informações anônimas. Durante as buscas, as equipes encontraram uma estrutura utilizada para o cultivo da droga, com barraca de tela, insumos agrícolas, ferramentas e um sistema improvisado de irrigação. No local foram apreendidos 11 pés de maconha, alguns com mais de 2 metros de altura.
Após perícia, o material totalizou cerca de 6 quilos da droga, sendo encaminhado para a delegacia para as medidas cabíveis. Não houve identificação de suspeitos no local. A ocorrência foi registrada e o material permaneceu apreendido. E a Polícia Militar realizou também na segunda-feira, mas agora na zona norte do Rio de Janeiro, mais uma fase da Operação Impacto com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na região da Pavuna. Ao todo, 340 policiais militares participaram da ação, com o apoio de 112 viaturas e motocicletas, além de equipes que atuam a pé no patrulhamento das ruas. O foco da Operação Impacto é intensificar a prevenção a roubos de pedestres e veículos, além de combater o comércio ilegal na região. A operação é coordenada pelo 2º Comando de Policiamento de Área, que é responsável pelos batalhões da região e conta com o apoio do Batalhão de Irajá, do Batalhão Tático de Motociclistas, do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão. A operação também conta com o uso de tecnologia, como o Centro Integrado de Comando Móvel, que recebe imagens em tempo real de câmeras da região, das câmeras corporais dos policiais, de equipamentos instalados nas viaturas e de drones do grupamento aeromóvel, além do apoio de um helicóptero. Segundo a Polícia Militar, a Operação Impacto, iniciada em fevereiro do ano passado, tem apresentado resultados positivos na redução dos crimes. Entre os dias 13 e 18 de abril deste ano, por exemplo, a Operação Impacto resultou na redução de 60% nos roubos de rua na região do Grande Meier, com 16 prisões e recuperação de 56 celulares roubados. Os agentes também localizaram uma carga de óleo avaliada em R$217 mil. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com Gabriel Toledo e Luan Souza. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje falaremos sobre futebol e tênis. E a gente começa com uma notícia triste. Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial, faleceu na última sexta-feira no município de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O atleta enfrentou um tumor cerebral por cerca de 15 anos.
Reconhecido pela sua trajetória brilhante dentro das quadras e pela sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. Luan, com certeza uma perda muito gigante para o esporte, não só para o Brasil, mas, claro, para o esporte mundial, né? Sim, tantas Olimpíadas, tudo que ele fez pelo Brasil, apesar de nunca ter jogado na NBA, sempre teve um carinho enorme por ele lá nos Estados Unidos, então com certeza uma perda gigante para o esporte, sim, imensurável, né? E com certeza que agora fica nossas condolências a toda a família nesse momento muito triste, né? Nossos pêsames. E agora falando de coisa boa, o multicampeão paralímpico Gabriel Araújo, Gabrielzinho, conquistou o Prêmio Laureus, o maior prêmio do esporte mundial nesta segunda-feira, durante uma cerimônia no Palácio de Cibeles, em Madrid, na Espanha. O nadador mineiro de 23 anos, nascido em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, superou outros 5 concorrentes na categoria de melhor atleta com deficiência. Gabrielzinho foi o único brasileiro contemplado na 26ª edição do Laureus, considerado o Oscar do esporte internacional. Indicados em outras categorias, os compatriotas João Fonseca, Raíssa Leal e Iago Dora não foram eleitos esse ano na votação da Laureus World Sports Academy, que tem um júri e é formado por 55 esportistas renomados. Luan, com certeza um prêmio muito importante, que como você mesmo disse, é o Oscar do esporte. E o Gabrielzinho é um nome que tem chamado muita atenção recentemente. Nas últimas 2 Olimpíadas, ele ganhou 6 medalhas, sendo 5 de ouro. Sim, com certeza, um dos maiores destaques, principalmente nas Olimpíadas, tá vendo muitas medalhas importantes para o Brasil. E outros nomes como a Raíssa Leal, o João Fonseca e o Iago Dora, que são grandes nomes, principalmente o Fonseca, que está vindo uma crescente, a Raíssa Leal, que participa de campeonatos mundiais e ganha títulos direto, né? Então, é uma boa presença para o Brasil, ajuda a reforçar o nome brasileiro no esporte em geral, em várias modalidades, então é muito importante esse título aí para o Brasil. Ele estava cercado de nomes muito grandes de outras modalidades, mas ele acabou sendo vencedor. Sim, merecido. Agora, trocando de esporte, o título da chave masculina do Roland Garros Júnior de 2026 ficou com o mato-grossense Leonardo Storck. Na decisão, na tarde desse domingo, ele surpreendeu o colombiano Juan Miguel Bolívar, de virada. Além do título, o jovem de 17 anos também garantiu a vaga para a chave juvenil do torneio de Roland Garros em Paris, no final de maio. Eduarda Gomes, de 13 anos, também foi campeã do Roland Garros Junior Series de 2026. A tenista venceu a compatriota Maria Eduarda Carbone, de 15 anos, na decisão realizada na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. A atleta conquistou uma vaga inédita na chave juvenil feminina de Roland Garros, segundo o Grande Slam do ano. O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, deu adeus ao ATP 500 de Munique, na Alemanha, nesta sexta-feira, após ser derrotado nas quartas de final. Atual 35º no ranking, o carioca foi superado pelo número 6 do mundo, o norte-americano Ben Shelton, de 23 anos, por 2-1. Luan, a gente estava falando aqui que o João Fonseca ele vem numa crescente, estava até indicado no Prêmio Laureus, um prêmio muito importante, mas agora ele, infelizmente, deu adeus ao ATP 500 de Munique após uma derrota para o Ben Shelton. Ben Shelton, que também é um dos astros do tênis mundial, está sempre ali no top 10, top 15, então é um adversário muito forte. O João Fonseca está numa crescente sempre, jogou contra Sinner, Alcaraz, fez 2 bons jogos, mas contra o Ben Shelton não conseguiu. É outro jovem, também tem um saque como força no jogo, mas não deu para o brasileiro dessa vez. Hoje a gente estava falando com o Hugo recentemente, o João Fonseca jogou contra os números 3 do ranking mundial do tênis e, claro, fez muitos bons jogos, mas o resultado não veio. Agora ele jogou contra outro integrante desse top 10 também. Foi um jogo muito difícil e é claro, esses jogos são muito importantes para ele criar essa casca para pegar, quando ele for pegar a outros atletas não tão equivalentes a esses outros, claro, ele tem essa casca e se sobressair ainda mais. Sim, a gente tem que lembrar que ele tem somente 19 anos, né? Então ele já não nasceu sabendo tudo. Então esses jogos, principalmente contra esses caras mais altos no ranking, ajuda bastante ele na formação
e vai criando casca para poder disputar os títulos, os grandes lãs do ano. Esses acima do top 10, no top 10, eles são muito diferentes, né? É muito acima, é muito acima. E agora, trocando de esporte, o Flamengo não pretende deixar o Palmeiras aumentar sua folga na liderança do Brasileiro. Se o clube paulista vence seu compromisso, os rubro-negros vão a campo e fazem igual. Este domingo não foi diferente. O time carioca bateu o Bahia por 2-0 e manteve a distância para o líder. É, Luan, com certeza um resultado muito importante e mostra essa consolidação do trabalho do Leonardo Jardim à frente do Flamengo, né? Que tem o Flamengo do Leonardo Jardim precisa ser comentado. Não tá, acho, na minha opinião, com tanta mídia como, por exemplo, o começo do Felipe Luiz ou algo do tipo, mas está mostrando um trabalho assim, extremamente sólido, ganhando quase toda a rodada. Trouxe o futebol do Paquetá de volta, que estava sendo bastante criticado. E pode botar mais uma vitória na conta do Flamengo aí. Foi um resultado muito importante para um time que não é um jogo fácil. O Bahia é um time muito qualificado, mas ainda tem toda essa história do Rogério Ceni com o Flamengo, né? São agora 18 jogos, uma vitória, que foi inclusive contra o Felipe Luiz, que teve aquele lance do Danilo expulso logo no iniciozinho do jogo, mas além disso, são 17 derrotas para o Flamengo do Rogério Ceni como técnico na carreira. É um resultado muito, muito alarmante, né? É uma freguesia assim, muito expressiva, porque o Bahia sempre dá dificuldade para todos os seus adversários, não que contra o Flamengo seja fácil os jogos, mas sempre vem perdendo esses jogos. Conseguiu a vitória do ano passado, que nem você disse, mas é um retrospecto assim considerável. Com certeza, mas falando sobre o jogo, o Flamengo fez um jogo muito bom. No segundo tempo foi muito superior ao Bahia, no primeiro estava um pouquinho mais equiparado, mas no segundo tempo o Flamengo prevaleceu, tem um elenco muito melhor também, mereceu fazer vários gols, teve bola na trave, teve diversas defesas do goleiro, mas o Flamengo conseguiu sair com os 3 pontos muito importantes nessa batalha contra o Palmeiras pela liderança. Eu lembro de estar vendo o jogo em casa e a todo momento que eu olhava para o lado, o narrador já aumentava o tom de voz, era o Flamengo mais um ataque. E um negócio importante é que o Arrascaeta fez o gol e na comemoração dele ele prestou homenagem ao Oscar Schmidt, que vestiu a camisa 14 quando jogava no Flamengo, no basquete do Flamengo, fez a homenagem, infelizmente tomou o amarelo, né? Tá tendo muita repercussão disso. É a regra, mas podia ter uma exceção, né? Talvez, homenagens assim. Mas muito lindo o movimento do Arrascaeta no jogo. Com certeza, o Arrascaeta que também fez história com a camisa 14 pelo Flamengo, fez essa linda homenagem logo depois que ele fez o gol. Sim. O Fluminense conquistou uma vitória importante fora de casa ao bater o Santos por 3-2 na Vila Belmiro, em uma partida muito movimentada. Com o resultado, o tricolor chegou a 23 pontos e se manteve na briga direta pela ponta da liderança. Uma partida bem movimentada, né? 3-2, não é todo dia que tem um 3-2 no Brasileirão. Uma partida assim, com um nível técnico mediano ali, mas foi uma partida com vários gols, emocionante até o final, né? Com certeza. John Kennedy apareceu mais uma vez, resolveu, e agora o Fluminense teve o gol do Castilho também, ou seja, 2 atacantes fazendo gol pelo Fluminense, o que não tinha muito ano passado. Eu e o Hugo, a gente comentava isso bastante. O Fluminense sofria com essa falta de centroavante, mas agora tem pelo menos 2, né? Sim, o Castilho que chegou muito bem, vindo do Lanús. O Guga deu as 2 assistências para esses 2 gols. E o final do jogo foi repleto de emoções ali, que momentos antes do terceiro gol do Fluminense, o Neymar teve uma chance, não conseguiu aproveitar e logo na sequência teve o gol. Então ficou esse gosto mais amargo ainda pro torcedor do Santista. Final do jogo, o Santos, claro, perdendo, e o Neymar tentou dar um chapéu no meio de campo no John Kennedy e ele errou. A bola foi na barriga do John Kennedy, chegou assim bem perto de passar. O Vasco recebeu o São Paulo na noite desse sábado em São Januário. De virada e com gols de Puma Rodrigues e Andrés Gomes, o Cruz Maltino venceu por 2-1. O resultado deixa o gigante na 10ª colocação do campeonato, com 16 pontos somados. Luan, um resultado muito importante para o Vasco, nessa consolidação, todos esses resultados estranhos, né, que o Vasco tem passado. Tá uma situação meio conturbada, porque perde às vezes jogando bem, ganha jogando mal, uma situação meio estranha. Mas agora um resultado muito importante, uma virada contra um São Paulo que está relativamente melhor nessa temporada. São Paulo que está vindo uma crescente, chegou a liderar o campeonato algumas rodadas atrás.
O Vasco, que teve uma sequência ruim de resultados recentes, mas volta a ganhar, e o Vasco, não sei qual é o número, mas já fez algumas viradas esse campeonato. Está se mostrando um time bastante persistente, que mesmo perdendo os jogos, não larga o osso, continua correndo atrás do resultado. E mostrou mais uma vez sua força em casa, em São Januário, vencendo o São Paulo, né? O Vasco estava sofrendo um pouco com isso também, né? Tava tomando muitos gols nos minutos finais dos jogos. Nesse caso, não aconteceu isso, mas tava sofrendo com essa... Parecia que os jogadores dormiam um pouquinho no final do jogo, mas agora eles acordaram e viraram o jogo. Viraram o jogo. Destaque pro Andrés Gomes, que é um cara que eu gosto muito, um jogador muito incisivo ali no ataque, sempre cria, ele é um jogador que não toca a bola pro lado, ele sempre vai pra frente, tenta jogar na mais difícil e conseguiu aí dar a vitória pro gigante da colina, né? E ainda teve um gol do Pumita também, que é um jogador que às vezes tá muito bem, às vezes tá muito mal, joga na direita, joga na esquerda. Às vezes ele se acha em campo, às vezes ele se perde, né? O jogador é 880, né? Claro, falando sobre o jogo, um resultado muito importante pro Vasco, que agora busca dar ter uma constância desses resultados positivos. É muito importante essas vitórias nesse início de campeonato brasileiro, para no final saber o que você está disputando. Contra o rebaixamento, quem sabe, né? Caçando uma possível Libertadores, uma possível Sul-Americana. Claro, esses pontos são muito importantes agora. Sim, o próprio Renato Gaúcho falou já numa entrevista que o objetivo inicial do time são os 42, 43 pontos para garantir a Série A, e depois disso, depois de conquistar isso, vendo quantas rodadas faltam ainda, pensar em algo maior, como a Libertadores, por exemplo, que o Vasco não joga faz um tempo, então pode ser muito importante isso. Desde 2018 que o Vasco não pega uma Libertadores, né? E assim, o Vasco agora eu acho que o Vasco tem um elenco para isso já. O Vasco tem um elenco cuiabano jogando muito, o Andrés Gomes, acho que se o Inestroso começar a jogar, vai agregar bastante, o próprio Brenner, o atacante. Então o time do Vasco não é ruim, vive algumas oscilações no meio da temporada, mas eu acho que pode chegar em Libertadores ou algo grande. Essas oscilações acabam que são normais, né? Sim. Todo time durante uma temporada tem, mas o problema é quando ela não se estabiliza, quando são vários lampejos, né? Tem que ter essa constância que eu falei para se construir uma temporada cada vez melhor. O ideal é um campeonato de sequência, você consegue ter uma sequência boa, uma sequência estável. Em outro jogo, 10 minutos foi esse o tempo de que o Botafogo precisou para segurar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Com 2 gols de Edenilson e 2 gols de Matheus Martins, o Alvinegro bateu a Chapecoense fora de casa por 4-1, subindo na tabela. Luan, com certeza um resultado muito bom para o Botafogo e um resultado muito importante nesse começo do novo técnico do Botafogo. Sim, o Franklin está vindo muito bem, ganhou na Sul-Americana contra o Racing num jogo assim, bem nervoso, com um gol finalzinho ali. Aí agora no Brasileirão ganha da Chapecoense muito bem fora de casa. Danilo jogando muita bola, o time parece estar se encaixando. Matheus Martins voltando nos seus melhores momentos. Então assim, e agora vai ter o Chapecoense, a própria Chapecoense, a mesma Chapecoense, na Copa do Brasil. Então tem tudo para fazer outro bom jogo e tentar passar de fase, e o Botafogo tem uma crescente aí. Exatamente, está vindo numa crescente que é muito importante para lutar contra todas essas questões que estão vindo fora do campo, né? Que acaba que às vezes acaba sobrando para dentro do campo, os jogadores, essa situação fora do campo pesa dentro de campo e acaba prejudicando o time, né? Pois é, com certeza. Todo dia sai uma notícia diferente de jogador processando o clube, pedindo dinheiro, o John Textor envolvido em diversas polêmicas, e aparentemente o time está conseguindo separar o extracampo do campo, conseguindo ter feito bons jogos e assim subindo na tabela, avançando na Sul-Americana. Vai ter o jogo agora da Copa do Brasil, então a temporada parece estar encaminhando bem para o Botafogo nesse momento. Com certeza, Luan, mas infelizmente o nosso tempo acabou e, claro, a gente se despede e a gente se vê na próxima edição do Correio Esportivo. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada, Gabriel Toledo e Luan, pelas principais notícias do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. Jogos Escolares do Rio de Janeiro têm recorde de inscritos em 2026.
população brasileira cresce em ritmo menor e está envelhecendo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E uma fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e também do Procon-RJ identificou uma série de irregularidades na estação de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O foco foi verificar o cumprimento da lei do vagão feminino, mas os problemas vão além e envolvem acessibilidade, estrutura e falta de informação aos passageiros. Confira. Durante a operação, os agentes flagraram homens nos vagões exclusivos para mulheres e a ausência de sinalização clara sobre a regra, que vale durante todo o período de funcionamento. A situação compromete a segurança das passageiras e configura descumprimento da legislação. Além disso, a estação apresentava sujeira em áreas comuns e condições precárias de higiene. A fiscalização também encontrou dificuldades para quem depende de acessibilidade. Escadas rolantes e elevadores estavam fora de funcionamento e até a catraca para cadeirantes não operava. Problemas como esse dificultam a acessibilidade e colocam os passageiros em risco.
Outros problemas estruturais também foram identificados, como falhas no piso tátil e danos no teto das plataformas. Diante das irregularidades, a Supervia foi autuada e terá 15 dias para apresentar defesa. Os órgãos informaram que novas fiscalizações devem acontecer para garantir mais segurança e qualidade no transporte público. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, estamos numa semana cheia de feriados. Muita gente está emendando, né, o feriadão prolongado, está viajando, está aproveitando esses dias. E é claro, a gente quer saber como é que fica também a tendência para os próximos dias, e principalmente amanhã, quarta-feira. E por isso já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que é quem vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Como é que fica a quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E olha, começando por Nova Friburgo, a quarta-feira na cidade vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. E os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, ainda haverá muitas nuvens e as temperaturas, nesse caso, vão variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. E agora, indo para a região centro-sul do estado, as duas cidades da nossa região de cobertura têm uma previsão muito parecida para o dia de amanhã. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu já fica com poucas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Já à noite, a nebulosidade diminui e os termômetros podem variar entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. A gente pode perceber que essa semana está muito parecida, né? Tanto a previsão de segunda quanto a previsão de hoje, terça, e a previsão de amanhã, quarta, segue essa mesma tendência, sem previsão de chuva, e os termômetros variando entre as mínimas ali próxima à casa dos 22, 23 graus, e as máximas, e as temperaturas mínimas perto da casa dos 15 graus, então continua frio, principalmente na parte da manhã, onde o sol ainda está esquentando, e à noite, quando o sol começa a ir embora, e aí começa a esfriar mesmo aquele vento gelado. Então é muito importante que você saia de casa com aquele casaquinho para não passar frio. E como você já adiantou pra gente, na região centro-sul do estado, Paraíba do Sul e Três Rios também continuam nessa mesma tendência, com as temperaturas máximas perto da casa dos 30 graus e as mínimas um pouco menores do que a gente viu entre segunda e terça-feira, ali perto da casa dos 15 graus também. Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.